Você já parou para pensar que uma das histórias mais conhecidas da humanidade pode ser também uma das mais mal compreendidas? Quando as pessoas ouvem o nome Lúcifer, imediatamente pensam em algo maligno, sombrio, assustador. Uma figura associada ao mal absoluto, ao pecado, à destruição. Mas e se eu te dissesse que nem sempre foi assim? E se a verdadeira história for muito mais profunda do que simplesmente um anjo que virou o diabo? A Bíblia apresenta pistas, fragmentos, descrições que, quando analisadas com atenção, revelam algo surpreendente. Lúcifer não começou como um ser caído, ele começou no topo. Não estamos falando de um anjo comum. Estamos falando de um ser descrito como perfeito, perfeito em beleza, perfeito em sabedoria, perfeito em posição. Agora pensa nisso por um segundo. Como algo perfeito pode se corromper? Essa é a pergunta que muda tudo, porque essa história não é apenas sobre um ser espiritual distante. Ela toca em algo muito mais próximo, algo humano. Orgulho, desejo, ambição, e talvez seja exatamente por isso que essa história continua tão atual. Alguns textos bíblicos, como Ezequiel 28, descrevem esse ser como alguém coberto de pedras preciosas, vivendo em um ambiente de glória, cercado pela presença divina. Isso não é linguagem comum. Isso indica importância, autoridade, destaque. Não era alguém à margem, era alguém no centro. E aqui começa o primeiro ponto que a maioria ignora. A queda não começou na escuridão. Começou na luz. E isso muda completamente a forma como você entende o bem e o mal. Porque significa que o mal não surge apenas em lugares óbvios. Ele pode surgir em ambientes perfeitos, quando algo dentro começa a mudar. E a grande pergunta que fica é: o que exatamente começou a mudar dentro de Lúcifer? O problema não começou com uma ação, começou com um pensamento. Isso é o que torna essa história tão perigosa e tão atual. De acordo com os textos bíblicos, houve um momento em que algo começou a crescer dentro de Lúcifer. Não foi algo externo, não foi influência de outro ser, não foi um ataque, foi interno, um sentimento silencioso, mas extremamente poderoso: orgulho. A Bíblia sugere que, ao perceber sua própria beleza, sua posição e sua importância, Lúcifer começou a se enxergar de forma diferente. Não mais como criação, mas como alguém digno de exaltação. E isso muda tudo, porque a partir desse momento ele deixa de reconhecer a origem daquilo que ele era e começa a desejar algo maior. Não apenas existir, mas governar. Em Isaías 14, encontramos declarações que mostram exatamente esse processo. Eu subirei aos céus, exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Percebe o padrão? Não é apenas um desejo de crescimento, é um desejo de substituição. E aqui está um dos pontos mais profundos dessa história. O maior erro de Lúcifer não foi querer ser grande, foi querer ocupar o lugar que não era dele. E isso revela algo extremamente importante. Nem todo desejo é saudável. O orgulho não aparece de uma vez. Ele cresce silenciosamente. Imagine um ser criado perfeito, vivendo em um ambiente onde tudo é luz, ordem e harmonia. Ele não conhecia dor, rejeição ou fracasso. Mas então algo começa a mudar. Ele percebe sua beleza, sua posição, sua importância. E aos poucos um pensamento começa a surgir: por que eu não posso ser maior? Esse tipo de pensamento não parece perigoso no início. Na verdade, ele pode até parecer motivação, crescimento, evolução. Mas existe uma linha invisível.
E quando ela é ultrapassada, o desejo deixa de ser saudável. Ele se transforma em comparação, depois em ambição e finalmente em orgulho. E o orgulho, quando não é controlado, muda completamente a forma como alguém se enxerga. Alguns parecem bons, mas escondem uma raiz perigosa. Agora pensa no impacto disso hoje. Quantas vezes o ser humano faz exatamente o mesmo? Quer controle absoluto, quer reconhecimento acima de tudo, quer ser o centro, e muitas vezes, sem perceber, começa a caminhar na mesma direção. O mais assustador não é a queda em si, é o processo, porque ele é silencioso. Ele começa pequeno, quase imperceptível, mas cresce, e quando se torna visível, já é tarde. A queda de Lúcifer não foi apenas um evento, foi uma ruptura, uma quebra de ordem, uma mudança que afetou tudo. Até aquele momento, o céu era descrito como um ambiente de harmonia absoluta. Não havia conflito, não havia divisão, não havia oposição. Mas quando Lúcifer decidiu se rebelar, tudo mudou. A Bíblia sugere que ele não estava sozinho. Outros anjos o seguiram. Isso mostra algo importante: influência. O erro dele não ficou isolado, ele se espalhou. Isso revela um padrão que se repete até hoje. Quando alguém se afasta da verdade, muitas vezes leva outros junto. A consequência foi inevitável: expulsão, queda, separação. Lúcifer perde sua posição, sua glória, seu lugar. E a partir desse momento, ele passa a ser conhecido de outra forma: Satanás, o adversário, aquele que se opõe. Mas aqui está o detalhe que muita gente ignora. Ele caiu, mas não deixou de existir. Ele perdeu a posição, mas não perdeu totalmente sua influência. Isso é o que torna essa história ainda mais relevante hoje, porque significa que a batalha não acabou lá atrás. Ela continua. Pode parecer que essa é apenas uma história antiga, mas na verdade, ela é um espelho. Tudo o que aconteceu com Lúcifer começa da mesma forma que muitos erros humanos começam, internamente, com pensamentos, com desejos, com decisões. O orgulho ainda existe. A ambição ainda existe, o desejo de controle ainda existe. E é exatamente por isso que essa história é tão importante, porque ela mostra um princípio poderoso. A queda nunca acontece de repente. Ela é construída, pouco a pouco, decisão após decisão. Mas aqui está a parte mais importante. Diferente de Lúcifer, você tem escolha. Você pode reconhecer, você pode corrigir, você pode mudar. E isso muda tudo, porque significa que mesmo em um mundo cheio de distrações, tentações e conflitos, ainda existe um caminho diferente, um caminho de consciência, um caminho de fé, um caminho de permanência. E talvez seja exatamente isso que essa história quer te mostrar. Não apenas o que aconteceu, mas o que pode ser evitado. Se essa mensagem fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho permanecer firme e se inscreve no canal, porque aqui você vai entender verdades que podem mudar a forma como você vê a vida.